Desde a semana passada eu estou com o capítulo 5 do livro de Atos na minha cabeça e pensando como é que às vezes a gente luta contra o Espírito de Deus na nossa vida. Como é que a gente entra numa batalha diferente, é uma batalha com o próprio Deus. E o capítulo 5 todo do livro de Atos tem como tema exatamente isso, não é? O lutar contra Deus. Começa com Ananias e Safira e depois termina com o conselho de Gamaliel, onde ele vai dizer exatamente isso. Olha, toma cuidado, porque se essa obra for de Deus, não é? Você não vai conseguir detê-la e você vai estar lutando contra o próprio Deus. E eu gostaria de nessa manhã pensar no capítulo 5 do livro de Atos junto com você e sobre as maneiras como nós às vezes lutamos com Deus e às vezes nem percebemos que estamos lutando contra Deus. A palavra de Deus vai nos dizer nos versículos de 1 a 5 do livro no capítulo 5 do livro de Atos, diz assim: Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. E então Pedro disse a Ananias: Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, era seu, e depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, e todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Pai querido, ajuda-nos a compreender a Tua palavra, mas mais do que isso, aplica a Tua palavra ao nosso coração. Tu tens uma mensagem para mim, para cada um de nós aqui, e nós queremos ouvir a Tua voz. Visita-nos, Senhor, que a Tua presença seja irresistível na nossa vida. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu explicar para você o que está acontecendo no meio dessa igreja, nesse momento histórico. Esse era um momento crucial na vida da igreja. A perseguição contra os cristãos estava se intensificando. Os apóstolos tinham sido presos, tinham sido ameaçados, caso eles continuassem a pregar a respeito de Jesus. E então era tempo de decidir se a igreja deveria avançar na sua ousadia de fé, na proclamação, no serviço, ou se ela deveria recuar, se acomodar e esconder-se. E então a igreja ora. E há um mover do Espírito Santo, e aí esse mover do Espírito Santo faz com que, literalmente, o lugar em que o povo de Deus estava orando tremesse. E é isso que está lá no capítulo 4 do livro de Atos. Depois da perseguição, eles vão lá, contam para a igreja, oram, e o lugar onde eles estavam, diz a Bíblia, tremeu da presença do Espírito Santo. E aí esse Espírito, não é, começa a mover a igreja e o povo de Deus começa a responder esse desafio. E é nesse momento que entra em cena um homem chamado Barnabé. E lá no capítulo 4, versículos 36 e 37, está escrito assim: Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre, e os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. E por causa dessa oferta
tão expressiva, não é? Que toma conta ali da igreja, fica surpresa com isso. O mover de Deus agora faz com que toda a igreja entenda que não é tempo de recuar, nem de ceder às ameaças, nem às perseguições, e então as pressões econômicas que vinham junto com a perseguição fazia com que muitas pessoas não tivessem trabalho, não tivessem comida, e aquele dinheiro então daquele terreno veio para ajudar essas pessoas, e houve um mover de liberalidade no meio do povo de Deus, e começaram a entrar ofertas para sustentar aqueles que estavam passando necessidade, estavam passando fome, que eram fruto da perseguição. Era uma resposta de Deus ao sofrimento daquele povo. E aí então, cheio do Espírito Santo, Barnabé faz isso, e por causa dele vem um desprendimento, um avivamento, não é? E ele era a centelha de fé que estava gerando esse avivamento no meio do povo de Deus. E de repente, no meio de tudo isso, aparece Ananias e Safira. E aí aquilo que vai acontecer com esses homens tem a ver muito mais com aquilo que poderia acontecer se Deus não revelasse o pecado de Ananias e Safira, que era frear o avivamento de Deus, do que propriamente com a grana que ele estava dando ou não dando. Às vezes a gente fica pensando assim, não, mas que negócio esquisito, afinal o cara deu uma oferta e ainda morreu, teve uma síncope cardíaca, sei lá o que aconteceu, só porque não deu tudo, né? Parece até uma coação para que dê tudo. Não, por trás tinham outras coisas espirituais que o texto vai revelar para a gente, que lá no coração de Ananias e Safira estava havendo um sentimento de rebeldia com Deus, uma luta contra Deus, e que essa luta contra Deus poderia pôr à perda todo o movimento espiritual que Deus estava fazendo na igreja. E isso fica claro através das palavras do apóstolo Paulo, e na verdade esse é o tema de todo o capítulo 5 do livro de Atos. Então, o que estava acontecendo? Como é que a gente pode entender esse texto? Então, o versículo 3 vai nos ajudar a entender. Ele diz assim: e então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Primeira coisa que a gente vai aprender sobre lutar contra o Espírito de Deus, lutar contra a vontade de Deus, lutar contra o próprio Deus, é que isso é incentivado por Satanás. E é isso que está sendo claro aqui. Deus teve que julgar com muito rigor, porque o inimigo estava semeando uma ideia hipócrita no coração, na mente de Ananias, e que talvez pudesse permear toda a igreja. A chave do problema desse texto não está no dinheiro, nem na oferta, mas em quem tem o controle da nossa mente e do nosso coração. O mover do Espírito Santo estava levando toda a comunidade a buscar um enchimento do Espírito, que levava a uma entrega total e absoluta. Mas naquele momento Satanás havia enchido o coração de Ananias com um outro tipo de sentimento. O sentimento de que a gente pode andar com Deus com uma entrega parcial. E que se a gente tiver uma área da vida para Deus, está maravilhoso, está ótimo. Deus não precisa ser o dono de tudo do nosso coração, de tudo na nossa vida, o Senhor de todas as coisas, porque se eu der só um pouco e guardar o resto para mim, eu não estou falando de grana, estou falando da vida, do coração, da mente, já está bom, afinal de contas, né? Eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quiser. E de fato a Bíblia vai dizer exatamente isso: você é o dono do seu nariz, você pode fazer o que você quiser, mas não adianta mentir para você mesmo nem para o Espírito. Você tem que saber quem é o dono da sua mente, da sua vontade, se é o Senhor
ou se você está se deixando induzir por Satanás. E é interessante que esse tipo de sentimento que Satanás continua a colocar na mente, no coração de muitas pessoas, é aquele sentimento que vai dizer mais ou menos assim: olha, você não precisa entregar toda a sua vida. Se você tiver aí um pedacinho da sua vida com espiritualidade, olha, isso já é maravilhoso. Tem muita gente que não tem nada. Mas o que nós nos esquecemos é que com Deus ou é tudo ou é nada. Ou Ele é Senhor de todas as coisas, ou Ele não é o Senhor da nossa vida. Ou Jesus é o dono do nosso coração, ou a gente nunca vai conhecer a verdade a respeito de Jesus. E o juízo de Deus vem quando paulatinamente, mas deliberadamente, nós vamos entregando o controle da nossa mente para o nosso inimigo, o inimigo de Deus. E a palavra usada aqui no grego é interessante. Ele fala que Satanás foi enchendo a mente de Ananias e Safira até ficar cheia, completa. E essa palavra grega é justamente isso, né? E o tempo verbal foi enchendo até que se completou, até que lotou. E a ideia é mais ou menos essa: a gente vai namorando algumas ideias que Satanás vai lançando sobre a nossa mente, ele vai semeando essas ideias, até que elas se transformem em ações na nossa vida. E elas vão enchendo a nossa mente, vão enchendo o nosso coração, e elas se tornam ações na nossa vida. Você vai aprender na vida, e se você olhar para a tua história de vida, você vai encontrar momentos assim, em que você vai perceber que a porta do seu coração só tem tranca pelo lado de dentro. E assim como eu posso abri-la para Jesus, eu posso abri-la também para o inimigo, na maneira como os meus pensamentos tomam conta da minha vida. E quando nós vamos abrindo essas brechas espirituais, o inimigo vai fazendo da nossa mente o depósito do seu lixo. E ele vai arrancando a paz que está no nosso coração, e ele começa a colocar a intriga, a desconfiança. Ele vai destruindo a nossa humildade, vai lançando o orgulho. Ele vai tirando de nós essa dependência de Deus e vai enxertando dentro de nós rebeldia. Ele vai tirando a alegria e vai colocando a amargura. Mas especialmente ele tira a autenticidade, a verdade, a integridade e coloca a hipocrisia. O que o inimigo gosta de fazer é transformar o cristão num hipócrita. Alguém que tem um discurso bonito, tem orações bonitas, mas que não corresponde com a inteireza do seu coração. A palavra integridade quer dizer isso mesmo, inteireza do coração. Tem tanta gente aí, não é, que está na igreja, que adora a Deus, que levanta a mão para o céu, faz orações tão bonitas, mas a gente percebe que a vida não está bem dentro do casamento, a vida não está bem nos negócios, a vida não está bem nos relacionamentos, porque isso é uma casca, porque o inimigo vai enchendo a mente e o coração dessas pessoas de coisas, de sentimentos que não procedem da graça de Deus, e nós vamos permitindo, e isso vai nos afastando daquilo que Deus preparou para a nossa vida. E aí a gente começa a ver um monte de coisa contraditória, não é? Eu me lembro anos atrás, e você deve ter se lembrado também disso, deve ter visto também isso, que alguns, né, dentro de um determinado governo aí, nosso aqui do Brasil, receberam a propina, não é? E depois de receber a propina, fizeram uma reunião de oração para dar graças a Deus. Você lembra desse fato? Como eu queria estar no tempo do apóstolo Pedro, né? Que todo mundo ia morrer fulminado naquela hora, você não acha? Não é? Por quê? Porque Satanás colocou uma semente de mentira no coração.
Toma cuidado com o que o inimigo está semeando na tua mente e no teu coração. Porque Ananias e Safira abriram a mente para uma semeadura do inimigo. E a semeadura era mais ou menos assim: olha, você não precisa dar tudo. E de fato ele não precisava. Faz de conta que deu tudo. E aí é que estava o problema. Porque ele queria, na verdade, a glória dos homens e não a bênção de Deus na sua vida. Segunda coisa que esse texto vai colocar para mim, que é como a gente luta com o espírito. Então, a primeira coisa, quando a gente aceita a semeadura do inimigo na nossa mente. E aí o diabo vai criando brechas espirituais. Segunda maneira, versículo 3, o apóstolo Pedro vai dizer assim: por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Satanás semeou outra ideia. Você não precisa se justificar, simplesmente entregue a sua oferta como se fosse tudo. Afinal de contas, você não deve satisfação a ninguém, muito menos a esses apóstolos. E o próximo passo foi algo que parecia tão irrelevante: mentir ao Espírito Santo. Mentimos ao Espírito Santo quando desejamos fazer o que Ele nos manda do nosso jeito, da nossa maneira, e não obedecemos à voz dele no nosso coração. Essa para mim é a coisa mais complicada desse texto. Como é que eu e você mentimos ao Espírito Santo? É quando a gente tenta convencer o Espírito que a gente está fazendo o que Deus quer na nossa vida do jeito da gente. Não, eu estou fazendo a vontade de Deus. Estou fazendo, mas do meu jeito. E aí eu estou mentindo para mim mesmo e para Deus. Quando a palavra de Deus me confronta, eu acho uma desculpa, eu acho uma alternativa. E aí eu estou mentindo para o Espírito Santo e estou mentindo para Deus, estou mentindo para mim mesmo. O Espírito Santo havia mandado Ananias e Safira venderem a sua propriedade e dar tudo. Ele tocou o coração deles e eles se disseram assim: vamos fazer que nem Barnabé fez, vamos vender nossa propriedade e vamos dar, porque tem tanta gente passando necessidade, a gente vai fazer isso para a glória do Senhor. Mas quando eles viram a grana na mão, eles disseram: não vamos fazer isso, só vamos fazer de conta que é isso, não fala nada para ninguém, a gente vai lá e diz: ó, que nem Barnabé, nós estamos entregando tudo. Mas só que não era tudo. E o que a Bíblia vai dizer para a gente é que ele poderia não ter ouvido a voz do Espírito, dizer: Senhor, eu não estou preparado para fazer essa entrega. E não teria problema, ele estaria lutando, mas ele não estaria mentindo ao Espírito. Mas quando ele ouviu e fez só parte do que Deus tinha mandado a ele fazer, como se fosse tudo, ele começou a mentir ao Espírito. E ele estava mentindo a si mesmo. E esta forma de engano geraria na comunidade um princípio que era pernicioso, destrutivo, que era o princípio da hipocrisia cristã. Aquele princípio que faz com que o povo não viva o que prega, nem pratica o que crê. E o que estava em jogo aqui era a autenticidade do avivamento que Deus estava dando naquela igreja. Porque da mesma maneira que o avivamento havia chegado por um homem, Barnabé, a sua autenticidade poderia ser destruída pela influência de outro homem, que era Ananias. E assim como aconteceu lá com Acã, lembra lá da história de Acã, lá na entrada da terra prometida, quando ele toma aquelas capas, aquelas barras de ouro, e enterra debaixo da sua tenda, e ele estava mentindo ao Espírito de Deus, fazendo de conta que estava tudo bem quando estava mal.
Da mesma maneira, Ananias estava fazendo agora com a igreja. O que eles estavam tentando fazer era dar um jeitinho na situação. E a mente corrompida por Satanás armou um plano para que eles fossem admirados pela sua piedade e consagração. A gente vai pegar um pouco desse dinheiro, oferecer aos pés dos apóstolos, como se fosse tudo. Ninguém vai ficar sabendo e seremos tão amados quanto Barnabé. Isso era pura hipocrisia, só aparência. Não era por amor aos necessitados ou a Deus, era puro egoísmo mentiroso. E a verdadeira motivação era prestígio pessoal e o aplauso das pessoas. O que eles não percebiam é que não estavam mentindo aos homens, mas a Deus, ao seu Espírito Santo que sonda os nossos corações. Será que a gente pode esconder alguma coisa de Deus? Será que tem algum jeito da gente fazer isso? Não tem. A Bíblia diz, né? Onde você vai se esconder do Espírito Santo? Você subir na montanha, ele está lá. Se ele descer a profundidade do mar, ele está lá. Tem algum lugar que você possa se esconder, que ele não saiba o que está fazendo? Eu costumo dizer que quando a gente começa, como crente, a fazer coisas que não são da vontade de Deus, que são pecados, são pecados ocultos, o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida. Ele vai começar batendo na porta do nosso coração, vai falar conosco, vai tentar de todas as maneiras quebrantar nossa alma para que a gente se arrependa dos nossos pecados. E se nós nos arrependemos, a Bíblia diz que Ele é capaz de encobrir uma multidão de pecados. Miríades e miríades de pecados são lavados no sangue de Jesus, e isso se torna um tratamento tão pessoal e íntimo na nossa vida. Mas quando a gente endurece o coração e a nossa mente começa a ficar corrompida, Deus tem que nos quebrar. E então Ele começa a mexer nas circunstâncias da nossa vida. Ele coloca pessoas para falarem conosco que nem sabem o que está acontecendo na nossa história, mas parece que são flechas certeiras na alma, chega direto. E se ainda assim eu não me converter, não mudar a minha vida, vai chegar uma hora que Deus vai publicar no jornal o meu pecado, porque a Bíblia diz que o julgamento começa pela casa de Deus. E você não vai conseguir segurar isso. Você pode mentir aos homens, mas você não pode mentir ao Espírito Santo. E porque Deus é justo, no tempo certo, Ele revela os pecados. Eu fico impressionado, por exemplo, com a história de Davi. Lembra da história de Davi? O maior segredo de estado que existia é que ele tinha adulterado com Betseba. Mas chega Natã lá, cheio do Espírito Santo, e diz: tu és este homem, e começa a dar a ficha completa de Davi, tudo que ele tinha feito, do jeito que ele tinha feito, da maneira como ele tinha feito, porque o julgamento começa pela casa do Senhor. E era isso que estava acontecendo ali. Não dá para a gente viver uma vida dupla. O Espírito de Deus vai confrontar-nos, e quanto mais a gente estiver lutando contra o Senhor, mais pesada será a marreta de Deus para nos quebrantar. Porque Deus não aceita um culto mentiroso, adoração só dos lábios, um falar que não corresponde à vida, o cantar de uma vida que não se deixa ser conduzida pelo Espírito, o servir que espera aplauso e reconhecimento humano, a oferta que não seja consagrada, a oração de quem não sabe se restaurar com o irmão. Não foi isso que Jesus falou? Olha, se você vem trazer aqui a sua oferta, a sua oração, deixa ali no altar, vai lá, se restaura com teu irmão, com quem você tem um problema, e depois volta aqui. Por quê? Porque o Senhor está olhando para o nosso coração e para a nossa vida.
E nós lutamos contra o Espírito de Deus e mentimos para nós mesmos e para Deus quando queremos fazer algo do nosso jeito e que o Espírito de Deus não está aceitando nem nos conduzindo assim. É tão interessante isso, porque há uma série de coisas na palavra de Deus que vão testar qual é a intenção do nosso coração. E uma delas tem a ver com as ofertas e com os dízimos. É interessante porque é um teste de Deus, porque Deus não precisa da prata e do ouro. Ele diz: eu não preciso de nada disso. Se você lê o Velho Testamento, lê os profetas, lê o Novo Testamento, ele diz: eu não preciso de nada, eu sou o dono da prata e do ouro. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou o Senhor absoluto. Eu tenho como agir. Mas Ele coloca alguns testes na nossa vida. E é complicado para muita gente, por exemplo, o teste do dízimo. Porque o dízimo é o seguinte: a 10ª parte de tudo quanto Deus te dá, você vem e coloca na tesouraria do templo. E o dízimo você não controla. O dízimo você não diz onde vai, de que jeito faz. Simplesmente você entrega, porque não é teu, é do Senhor. E toda vez que eu quero controlar o meu dízimo, eu não estou entregando o dízimo, eu estou mentindo para mim mesmo e para o Espírito. A igreja, essa igreja, ela também entrega o dízimo dela. A 10ª parte daquilo que nós arrecadamos, nós damos para a nossa denominação. E tem muita gente que diz: pastor, o senhor vai dar fundo perdido, o dízimo dos dízimos. Vou, porque se a gente não aprender a fazer a mesma coisa que o Senhor ensina para cada um de nós vamos estar em pecado. A gente entrega por obediência e fé, e nós cremos que o Senhor vai fazer a obra dele do jeito dele, segundo a vontade dele. Agora as ofertas não. As ofertas excedem o dízimo. E a gente então faz conforme Deus move o nosso coração e na quantidade que Deus coloca no nosso coração. E a gente então vai fazer isso com liberalidade. Então o que toca o meu coração é dar oferta lá para o iglu, ou vou dar lá para as crianças, eu vou fazer conforme o meu coração. E isso também é um sinal. Aquilo não me pertence, isso que Deus me deu, eu estou fazendo segundo aquilo que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Esses não são os únicos testes que Deus faz. Deus faz testes, por exemplo, com a sua integridade. O que é que você pega da sua empresa, o que é que você não pega da sua empresa. O tempo que você gasta no seu trabalho, o tempo que você não gasta trabalhando. São testes que Deus coloca diante de nós. Por quê? Porque a vida de um cristão precisa revelar a integridade de Jesus todos os dias, de todas as maneiras. Aí aparece Safira. E aí a palavra de Deus vai dizer o seguinte: a mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber o que havia acontecido com o marido. E aí Pedro perguntou a ela: me diga, foi por esse preço que você e seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. E então Pedro disse: por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta, e agora vão levar você também. E no mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. E os moços entraram, e vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. A terceira atitude foi mais inconsequente do que as outras: pôr à prova o Espírito do Senhor. Por quê? Porque ela nos revela um coração que não teme ao Senhor, que não reconhece a sua santidade, nem crê que Ele julga os pecados. Pôr à prova o Espírito do Senhor significa: eu vou ver até onde eu posso provocar Deus sem receber o seu juízo. Está entendendo? Eu vou ver até onde eu posso ir, que Deus ainda não vai colocar sua mão pesada sobre mim. Eu me lembro de uma irmã aqui na igreja um dia que estava muito brava porque tinha tomado uma multa de velocidade nesses faróis, nessas lombadas eletrônicas, né?
Por quê? Porque ela tinha o costume de testar a lombada. Qual é a máxima velocidade que eu posso passar pela lombada sem tomar multa? E então ela ia até aquele limite, depois ela dizia assim, será que tem uma tolerância? Eu vou então um pouquinho mais, até que um dia que ela tomou multa. E eu dei risada dela, falei assim, mas também um dia você ia tomar multa, se você vai testar o limite, né? Você vai descobrir qual é o limite, vai chegar. E tem gente fazendo exatamente isso com Deus, e isso chama-se provar o Espírito de Deus. Eu vou testar até onde eu posso ir, onde é que eu vou chegar no limite da paciência de Deus. Eu vou tentar experimentar o Espírito Santo para verificar se ele pode me apanhar na minha trama. E se eu for apanhado, o que pode acontecer? Gente, as mentes influenciadas pelo diabo não se apercebem da santidade de Deus, nem da sua justiça, nem tampouco do amor que ele tem para com a sua igreja, não só para com as pessoas. O juízo de Deus vem para que a igreja de Jesus tenha autoridade e os crentes cheios do Espírito Santo e do temor do Senhor possam frutificar ainda mais. Provar o Espírito Santo é brincar de ser crente. Algumas pessoas não creem que Deus possa revelar os seus pecados, que Deus possa julgá-los. Por isso brincam sem qualquer temor de Deus. Mas, queridos, Deus revela os pecados. E se for preciso, publica no jornal. E foi justamente isso que ocorreu naquele momento. Só o Espírito Santo poderia revelar a mentira e o ardil de Satanás que estava operando através daquele casal. E então, sem que ninguém tivesse dito nada, o segredo é revelado publicamente, para que toda a igreja pudesse saber que mentira o Espírito é profanar a presença santa do Senhor no meio do seu povo. E aí Deus julga a casa dele e faz com que o seu juízo seja aparente e notório, para que haja temor do Senhor no meio da comunidade. É como se Deus estivesse dizendo assim, gente, comigo você não brinque não, é coisa séria. É interessante que a Bíblia está cheia de textos aqui para nos explicar essa verdade, que o Senhor julga a sua casa, que a gente precisa trabalhar essas coisas. E eu queria terminar essa mensagem, o meu tempo terminou, dizendo que o capítulo 5 vai ser concluído com o conselho de Gamaliel, porque o tema do capítulo 5 é esse: não lute contra o Espírito. Eles prendem agora, o Sinédrio prende outra vez os apóstolos, e agora põe eles na cadeia. Os anjos do Senhor vão e os libertam. No meio da madrugada eles saem. E os anjos do Senhor dizem, vão lá e preguem a palavra. E assim, numa ousadia santa, eles estão lá no pátio do templo pregando. E o Sinédrio reunido manda buscá-los na cadeia. E quando eles chegam lá e dizem, a cadeia está trancada, os guardas estão lá, estão na porta, não entendemos o que aconteceu, mas eles não estão lá. Fugiram? Não fugiram, estão no pátio do templo pregando o que vocês disseram que não podiam pregar. E aí então vão buscá-los, mas morrendo de medo. Tem algo extraordinário de Deus acontecendo aqui, e a multidão está se convertendo. E eles dizem, que nós vamos fazer com esses homens? E a Bíblia diz, decidiram matá-los. E aí entra Gamaliel e diz assim, gente, se esse negócio é de Deus, ninguém vai poder parar. E se esse negócio não é de Deus, não vai prosperar. Agora, se for de Deus e vocês estiverem lutando contra isso, quem pode ganhar
de Deus. E assim termina o capítulo 5, com esse conselho de Gamaliel. E o conselho é justamente esse. Se você estiver lutando com Deus, você acha que pode ganhar? Quem pode ganhar de Deus? Nessa manhã eu queria estar orando junto com você, como a gente sempre faz aqui. E essa oração que eu quero fazer não é muito fácil de ser feita, não. Porque é uma oração de contrição, de confissão, de arrependimento. Porque a única maneira da gente sair da influência de Satanás na nossa mente chama-se arrependimento. A única maneira da gente parar de lutar com Deus chama-se entrega. A gente se arrepende dos pensamentos, dos pecados, das ações, mas a gente não para no arrependimento, senão a gente vai continuar praticando as mesmas coisas. Mas a gente faz uma entrega. Senhor, vou fazer do jeito que o Senhor quer. Vou parar de mentir ao teu espírito. Tem algumas pessoas aqui que Jesus já chamou para se transformarem em verdadeiros cristãos e precisam assumir compromissos com a sua fé, com Jesus e com a igreja através do batismo. E estão mentindo ao Espírito Santo. Estou aqui, estou cultuando, mas eu não quero compromisso. E o Senhor diz: filho, ou eu sou o seu Senhor, ou você é o dono da tua vida. Então para de mentir para você mesmo. Está entendendo? Não dá para ficar em cima do muro. Ou Ele é o Senhor, ou não é. Há outras pessoas a quem o Espírito Santo tem lutado e lidado com áreas específicas da vida. Às vezes lá dentro de casa, não é? Tem coisas que precisam mudar lá dentro da nossa casa. E a gente fica lutando contra Deus. Não, Senhor, não precisa disso agora, vamos deixar, quem sabe, pode ser. E o Espírito Santo diz: ou eu sou o Senhor da tua vida, ou você é o dono da tua vida, ou pior, ou o inimigo está sendo o dono da sua vida. Então hoje eu queria orar com pessoas a quem o Espírito Santo está dizendo: chega, para, porque a rota seguinte não é boa, tem consequências funestas, difíceis. Então, se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você e você quer se arrepender, você quer se entregar, você quer se render ao Senhor, dizendo: chega, Senhor, vai ser do teu jeito. Eu quero convidá-la para você sair daqui do seu lugar e vir aqui à frente para a gente orar. E eu sempre repito isso: olha, esse lugar não é mais santo que os outros, mas isso é um teste para você, porque se você não tem coragem de ouvir a voz de Deus dentro de um templo, no momento de oração, não se iluda, você não vai ouvir lá fora. Então, se o Espírito de Deus está falando com você, vai vindo aqui agora, em nome de Jesus. Se tiver uma família inteira que o Espírito Santo está dizendo: está na hora, vem, em nome de Jesus, pode vir. Se você estiver lá em cima, na galeria, que essas escadas não te impeçam, venha para cá, em nome de Jesus. O Espírito Santo está falando com você, então venha. É tempo de entrega, é tempo de confissão, é tempo de busca espiritual, é tempo de deixar o Espírito Santo mover a tua vida aqui, tá? Não minta ao Espírito, nem lute contra o Espírito. Quem pode ganhar nessa batalha? Quem pode ganhar nessa batalha? Então venha, está na hora. O Senhor já está dizendo para você: está na hora, chega, está na hora, está na hora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, isso. A gente vai estar buscando a face do Senhor agora, crendo que Ele é bom, que Ele é tremendo, que Ele é poderoso, que Ele vai fazer maravilhas aqui no nosso meio, começando aqui dentro.
e depois se multiplicando, não é? No nosso redor, na nossa casa, no nosso dia a dia, na direção de Deus para conosco. Pode vir, se o Espírito de Deus está falando com você, tá? Muita gente chegando aqui, a gente já vai orar. Pode vir. É isso. Nós vamos começar a orar juntos agora, tá? Em que área da tua vida o Espírito Santo falou bem claramente com você, tá? Tem algumas coisas que eu não sei, não tenho como saber, só você sabe. Então, nessas áreas, você vai responder a voz do Espírito. Antes de eu orar por você, dizer: Senhor, eu vim aqui hoje porque o Senhor falou isso para mim. Eu entendi o que o Senhor falou. E eu estou fazendo as seguintes entregas na tua mão. Eu estava tentando fazer desse jeito, mas hoje eu estou me rendendo. Vai ser do teu jeito. E eu estou assumindo o seguinte compromisso contigo. E fala o compromisso que você está fazendo. Usa as tuas palavras, do teu jeito, mas fala com o Senhor agora, tá? Faz a tua oração. Agora quero orar por você, tá? Querido Senhor, durante essas 2 semanas o Senhor me incomodou profundamente com essa palavra. E tu sabes, Senhor, por quê. E nesta hora, Senhor, que ela foi proferida, esses irmãos, essas pessoas estão aqui para dizer: ouvi a tua voz, entendi a tua mensagem. E cada um aqui está fazendo uma entrega, um compromisso diferente na tua presença. Mas tem um elo comum, um cerne. Não é mais do meu jeito, é do teu jeito. Eu estou me rendendo, eu estou me entregando, eu estou me colocando nas tuas mãos. Eu quero aprender a viver debaixo do comando, do senhorio de Jesus Cristo na minha vida. Alguns, Senhor, estão assumindo compromissos com o Senhor. Quem sabe, Senhor, alguns vão começar a jornada do discipulado, vão começar a se preparar para o batismo, outros vão voltar para a igreja, outros, Senhor, simplesmente vão acertar áreas que o teu Espírito está revelando. Eu não sei, mas eu quero te pedir uma coisa agora: abre as janelas do céu, Senhor, e começa a derramar o poder do teu Espírito sobre os teus filhos, e que eles sejam visitados agora poderosamente. Que haja, Senhor, um derramar tremendo da tua graça sobre eles, um transbordar, e que eles sintam, Pai, que o Senhor recebeu a entrega que eles estão fazendo, e que haja um selo abençoado da tua presença sobre eles, e que eles possam ouvir a voz do teu Espírito Santo: te abençoo, 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 te abençoo. Vai, Senhor, isso, faz isso e abençoa os teus filhos. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Algumas dicas aqui, tá? Primeira, marca um encontro com Jesus todo dia. A hora e o lugar você marca, ele vai, tá? Se você tem uma Bíblia, leva a sua Bíblia para esse encontro, que ele vai usar a Bíblia para falar com você. Se não tem, eu quero te dar uma de presente. Passa lá no ponto de encontro e diz assim: ó, o pastor falou que tem uma Bíblia para mim de presente. Vai lá e pega. Ninguém vai vender nada para você, é presente. Eu quero que você leve para casa, comece a estudar a palavra de Deus para crescer, porque é ali que ele vai dizer qual é o caminho que você vai seguir, de que jeito você vai seguir. Se você quiser que a gente caminhe com você, para a gente vai ser um prazer isso, tá? Então você vai pegar o seu celular, tá? E vai entrar
pibcuritiba.org.br, que é o nosso site, /Jesus. Entra lá, preenche lá o formulário e a gente vai começar uma jornada junto com você de caminhada de fé, tá bom? A gente quer caminhar junto, tá? E lá você vai colocar: olha, eu preciso de ajuda na área da família, eu preciso de ajuda no meu crescimento espiritual, eu tenho um vício que eu não consigo lidar. Você vai dizer lá e algum ministério da igreja vai entrar em contato com você para a gente poder caminhar junto, tá bom? Combinado assim? Tá? Mais importante, sem esquecer tudo, marca um encontro com Jesus todo dia. Ele é que faz diferença na vida da gente. Todo dia Ele tem algo novo, uma bênção nova para você, tá bom? Vai na paz do Senhor. Tá todo o povo de pé agora, tá? E a gente vai orar junto, melhor, cantar junto. Nós já oramos juntos. Vamos cantar junto para a gente caminhar para o final desse culto. A Cristo, a ti entrego tudo, sim, por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Cante! Jesus, bendito.